De acordo com autoridades da oposição canadense e especialistas, até 1.000 ex-membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ou IRGC, podem estar infiltrados em todo o país, representando potencialmente uma ameaça não só para o Canadá, mas também para os Estados Unidos. A preocupação é que alguns desses indivíduos tenham entrado por meio de vias de asilo ou brechas na imigração, tornando difícil rastreá-los ou deportá-los. Isso ocorre enquanto alertas de inteligência indicam que o Irã pode ter emitido o que está sendo descrito como um gatilho operacional, possivelmente ativando redes adormecidas no exterior após o início da guerra com Estados Unidos e Israel. As autoridades canadenses afirmam que esses dados não são totalmente comprovados, mas o debate aumenta sobre se as ações para lidar com esse risco são suficientes. E juntando-se a nós agora de Ottawa, está a diretora do Macdonald Laurier Institute, Casey Babb. Então, quão confiáveis são essas estimativas? E o que realmente sabemos sobre a presença de pessoas ligadas ao IRGC no Canadá? Sim, bom, antes de tudo, obrigado por me receber. Olha, vez após vez, e eu escrevi sobre isso na Free Press em dezembro passado, estou ouvindo de pessoas muito confiáveis, de jornalistas, de especialistas que estudaram o Irã basicamente durante toda a carreira, de acadêmicos, de especialistas em segurança nacional, que há centenas de ex-autoridades iranianas, autoridades de alto escalão no Canadá, alguns deles ligados às Forças Armadas, outros ligados ao programa nuclear do país. Houve até pessoas aqui que eram estreitamente associadas ao ex-líder supremo. Então, esse é um problema muito real aqui. As pessoas estão começando a perceber isso, mas a comunidade iraniana aqui, muitos dos quais foram vítimas desse regime, está realmente sentindo esse problema de forma bastante intensa. O que as autoridades querem dizer na prática ao falar de agentes adormecidos? E quando você fala sobre a diáspora iraniana presente no Canadá, quais são as preocupações deles em relação à possibilidade dessas redes serem ativadas? Sim, sobre a questão dos agentes adormecidos ou redes adormecidas, isso ainda está um pouco mais indefinido neste momento. Já vimos vários casos no Canadá, tiroteios em sinagogas, o ataque a tiros ao consulado dos Estados Unidos em Toronto, pessoas que foram alvo por terem se manifestado, dissidentes que se pronunciaram contra o regime. Então tem isso. Agora, se esses são ou não, digamos, células adormecidas ou agentes adormecidos, isso é realmente difícil de dizer. Mas nós sabemos, e a Agência de Segurança e Inteligência do Canadá, nossa principal agência de espionagem, o CSIS, já declarou publicamente que impediu ataques potencialmente letais contra pessoas no Canadá que tinham origem no Irã. E que eles realmente tiveram que desviar recursos e mudar o foco para impedir essas ameaças. Então é uma questão muito séria. Isso está colocando a vida das pessoas em perigo. E como você mencionou, a diáspora está com medo. Eles estão ofendidos e não querem essas pessoas como vizinhas. Mas eu acho que, fundamentalmente, muitas dessas pessoas com quem conversei, que são ótimas pessoas, que vieram para o Canadá para tornar esse país um lugar melhor e construir uma vida melhor para si e para suas famílias, estão com medo. Quero falar sobre a resposta geral dos canadenses a essas notícias. Existe uma preocupação generalizada ou isso não é um problema? Eu gostaria de poder dizer que existe uma preocupação generalizada, mas a verdade é que, para o canadense médio, isso não é um problema. E, fundamentalmente, acho que isso faz parte de uma questão social mais ampla que está acontecendo aqui no país. Isso é realmente uma ameaça muito séria. Na minha opinião, talvez eu possa considerar isso possivelmente a questão mais séria que o país está enfrentando no momento. E isso é que, por décadas e especialmente nos últimos anos, fomos ensinados não só que a diversidade é a nossa força, mas também que é racista questionar qualquer nível de diversidade, a menos, é claro, que seja diversidade judaica ou israelense.
Mas fomos ensinados que você não pode questionar a diversidade porque isso é racista, ou você será rotulado de alguma coisa, mesmo que essa diversidade esteja realmente minando a coesão social, nossos valores democráticos e nossa segurança nacional. E então, na minha opinião, se quisermos estancar o sangramento, e muito além da questão de autoridades iranianas vindo para o Canadá, precisamos acordar para o fato de que tolerar a intolerância vai acabar nos destruindo. Então, na minha opinião, quando estamos falando sobre autoridades iranianas, essa questão aqui está muito ligada